Olá, amigos e amigas da Escola Sempre Viva! Estamos no ar com mais um programa da Rádio Sempre Viva, trazendo informações, notícias, dicas sobre o que acontece na escola. Você está ouvindo este programa que está disponível no nosso site, que é o escolasempreviva.com.br, mas pode também curtir e acompanhar as nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Basta buscar por Escola Sempre Viva e dar o seu joinha. E abril é um mês bem movimentado na escola. Muitas atividades nesse período com o tema central que é a gratidão. Nós conversamos com a coordenadora geral, Algarina Brasil, que vai explicar quais são e como estão acontecendo essas atividades. Estamos aqui na Escola Sempre Viva e hoje vamos conversar com a Algarina Brasil, que é a coordenadora aqui da escola. Nesse mês de abril, a escola está repleta de programações, com uma variedade muito boa, que começa com a programação da Páscoa, também tem a comemoração dos povos indígenas e finaliza o mês com o Dia do Livro. E essa programação é repleta, recheada de atividades para as crianças. Algarina, como que a escola está trabalhando com esses temas e quais as atividades? O mês de abril é um mês cheio de eventos importantes para nós. Nisso tudo, a gente tem um grande desafio, que é interdisciplinarizar todos esses temas para que ele tenha um sentido para a criança, para que ele reverbere no cotidiano delas. Porque não adianta a gente trazer um tema sem contextualizar e a criança depois não saber onde vai usar na vida dela. Então, o nosso grande desafio é esse, é a gente fazer a ligação desses temas através da interdisciplinaridade, com foco na experiência que a criança já traz e no que aquilo pode agregar ao dia a dia dela no seu cotidiano. A gente já iniciou o nosso trabalho com a Páscoa. A escola é laica, nós não trazemos a Páscoa com cunho religioso, porém nós aproveitamos esse trabalho nas crianças sempre, aproveitamos para trabalhar nas crianças sempre algo que está ligado ou que está em falta na sociedade atual, né? E a gente vê que hoje a gente está vivendo um momento muito difícil, onde as pessoas vivem se agredindo, muita violência. E as crianças, elas estão nesse contexto, escutando tudo isso, muito embora a gente pense que os filhos estão em casa, estão guardados ali nos prédios fechados, mas a violência vai para dentro da nossa casa. E as crianças, o medo que faz é de que isso vire uma coisa do cotidiano. Para isso, a gente sempre aproveita a escola para mostrar para eles que a vida tem coisas que a gente deve preservar. Por isso, a gente escolheu um tema agora para a Páscoa que se chama Páscoa com Gratidão. Já que a gente não tem um cunho religioso de falar toda aquela coisa do cristianismo prega na Páscoa, a gente traz a Páscoa com gratidão. O que é isso? A gente quer ensinar para as crianças que ser grato, que a gente pode ser grato por tudo que chega às nossas mãos, que tudo que eles têm, que tudo que eles possuem, as mínimas coisas, a gente deve agradecer. Então, é a gratidão em todos os aspectos da vida. É a gratidão pela vida, a gratidão pelos amigos, a gratidão pela escola, a gratidão pelo planeta e a gratidão pela família. Então, a gente focou nessas gratidões, nesses pontos, né, para aprofundar com a criança e ensiná-la a agradecer o que a vida lhe dá. Esse tema da gratidão, ele será trabalhado usando alguns recursos. São recursos que para a gente é muito peculiar na escola, que são livros, né, os livros paradidáticos, e a gente aproveita que agora esse mês é o mês do livro, então a gente trouxe os temas que falam sobre a gratidão em alguns livros. Então a gente tem como exemplo o livro O Dente Dói, para as crianças pequenininhas, tem A Casa dos Beijinhos e tem um livro da gratidão que se chama A Gratidão, que é um livro focado só para crianças do ensino fundamental. E as músicas A Cor da Amizade, de Carlos Anísio, A Peça Felicidade, que é de Melim, e A Gratidão, de Marie Gabriela. A gente sabe que a música, ela é uma linguagem universal, então as crianças, sem querer, ela entra nessa energia da música e ela começa a praticar o que aquela letra traz. É um caminho muito fluido para a criança chegar ao que a gente está querendo, que é justamente aprender a ser grato
em todas as circunstâncias da vida. Esse mês, o tema da gratidão, ele vai sair costurando os outros temas, porque o grande desafio é esse, é um mês que tem muitos feriados, porém, a gente procura contextualizar o que é peculiar desse mês dentro do mês. E aí, sem perder, né, o conteúdo que precisa ser trabalhado na escola e todos os conceitos formais, a gente vai costurando esses temas nos nossos bom dias, nos portfólios e no próprio conteúdo de sala de aula. Esse mês, o tema gratidão, ele vai sair costurando os outros temas, que são os povos indígenas, né, e os livros que tratam desse tema da gratidão. Então, exercitando essa gratidão, nós faremos uma campanha de alimento, que já começou, já iniciou, para a doação dos índios, que virão no dia 27 de abril, né, aqui para a escola, fazer um dia de convivência com essas crianças. Nesse dia, nós faremos uma troca de experiência e, em gratidão à presença deles nesse espaço, doaremos o que lhe falta na sua aldeia, que é o alimento em si. A gente compreende que a criança ter essa vivência de ver um índio de perto e não achar que o índio não sabe falar, não sabe se comunicar, né, que anda nu, né, que a gente não é mais essa realidade do índio, mas para que eles não só saibam através das palavras nem dos livros, mas eles saibam através da convivência do dia a dia com eles o que é realmente a cultura indígena e o que é que ela traz para a nossa cultura até hoje. Então as crianças começam a conviver, eles passam o dia na escola, eles dançam o toré com as crianças oferecem a dança da terra para eles trazem os produtos para vender para a escola e eles passam nas salas de aulas para as crianças fazerem, resolver as questões e despertar da curiosidade. Então tudo que ele gostaria de saber, o índio vai lá na sala e tem uma roda de conversa que a gente chama, né, com essa pessoa para mostrar para eles como é a vida deles, como foi antes e como é que ele vê o homem branco dentro dessa cultura que hoje já está tão misturada. E para fechar o mês, dentro do nosso projeto, a gente tem o Abril para os Livros. Teremos vários momentos de contação de história, usando várias técnicas diferenciadas e fecharemos com o pé do livro, onde as crianças chegam na escola, todas as árvores estão cheias de livros e eles colhem os livros das árvores para ler os livros, contar para os amigos, lerem entre si individualmente e coletivo. A gente acredita que usando várias técnicas de leituras diferenciadas e criativas, incentiva a criança a ser um bom leitor, que é um grande desafio, porque a criança ela deve ter o contato, na nossa concepção como escola, a criança ela deve ter contato com os livros desde muito cedo, desde que ela consiga pegar no livro. E aí, durante todo esse mês, a escola já tem essa didática de fazer com que o livro chegue à mão da criança com muita facilidade. E agora em abril, até para dar mais ênfase ao livro, então a gente cria algumas técnicas de contação de história com a outra professora contando na sala, as crianças contando histórias maiores para os menores, o pé de livro, trazendo contadores de histórias de fora da escola para fazer sessões de contação para a criança, para que ela desperte e seja um bom leitor. O projeto Abril para os Livros, ele já é bem tradicional aqui na escola, já faz alguns anos que acontece, né? Já faz alguns anos e as crianças começam a perguntar, tia, quando é que vai ter livro nas árvores, né? Porque para elas acham que é encantador e as crianças pequenas, como elas entram muito no mundo da fantasia, que é peculiar da cidade, ela realmente acredita que a árvore deu livro e ela fica com vontade de ler. Então a gente coloca os livros baixinhos, que é para a criança poder colher o livro, ler e botar lá de volta. E então assim eu até aproveito esse momento para fazer o convite aos pais, avós, né? Quem queira vir no dia que a gente fará, a última quinta-feira de abril, nós faremos o projeto Pé de Livro. Então vocês podem, ao chegar na escola, ver que a escola está cheia de livros nas árvores e pendurados por tudo quanto é canto, e vocês possam poder chegar um pouco mais cedo na escola e colher livros para contar para os seus filhos ou para os filhos dos seus amigos, ou você mesmo ler livro, porque eu acho que a criança também aprende com essa ação. Não adianta a gente dizer que a criança precisa ler se ele nunca vê o adulto que convive com ele com o livro na mão. Então vocês estão todos convidados, né, para a última quinta-feira do mês de abril, vir para a escola, chegando um pouco mais cedo. Se não quiser chegar mais cedo, não tem problema, chega na hora do almoço, senta um pouquinho e vai colher livros nas árvores e contar para as crianças. Garina, você falou agora há pouco de alguns livros que a escola está trabalhando
para o tema da gratidão. Repete eles de novo para que os pais que estão interessados em ter em casa, para trabalhar também em casa com esses livros. Quais são os livros que a escola está trabalhando? Com as crianças pequenas, né, da educação infantil, o livro tema trabalhado foi O Dente Doía, outro livro é o Tatu Balão e A Casa dos Beijinhos. E as crianças maiores trabalharam com o livro A Gratidão. Vou fechar agora, já que a gente está no mês do livro, homenageando o poeta Bartolomeu Campos Queiroz. Parecia muito pequeno o ideal de meu pai. Naquele tempo, lá, a escola onde me matriculei, também na caixa escolar, para ter direito ao uniforme merenda. Devia me ensinar a ler, escrever e a fazer conta de cabeça. O resto, dizia ele, é só ter gratidão. E isso se aprende copiando exemplos. Garina, muito obrigado mais uma vez aí nos atendendo aqui no programa da Rádio Sempre Viva.